sensação de terminar esse livro foi de desilusão e um pouco de melancolia. O Grande Gatsby vai contar a história de um rapaz que fez de tudo para se dar bem na vida. Esse livro se passa na década de 20, então era uma década de dinheiro, você tinha que ter dinheiro, era uma década que as pessoas vinham de uma situação de muita desesperança, que foi após a Primeira Guerra Mundial. Então as pessoas estavam sedentas por se divertir, por esquecer os horrores que elas passaram na guerra. Só que virou uma busca pelo prazer a qualquer custo, pelo dinheiro, e apenas isso. E as relações interpessoais ficaram no ramo da superficialidade. E o protagonista, que dá nome ao livro, ele fez de tudo para ficar rico e também para conquistar uma moça que ele se apaixonou. E ele levou essa ilusão de amor que ele tinha por essa mulher, que quando ele fosse rico, quando ele fosse bem de vida, ele conseguiria ficar com ela, que ela também o amava. Essa moça era uma mulher rica também, da alta sociedade, e se casou com outro homem que tinha posses. Na cabeça do Gatsby, ele manteve esse amor vivo, essa ilusão de quando ele conheceu essa moça, de quando eles se apaixonaram, e ele viveu por essa ilusão. Eu acho que isso é um grande tema desse livro. A desilusão. O quanto você vem alimentando certas ilusões mesmo que você tinha acerca da vida, do seu caminho de vida, coisas que já deviam ter sido deixadas para trás, mas você ainda fica segurando, se mantendo na ilusão. Quando eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. Quando eu tiver tal coisa, eu vou conseguir isso que eu quero. Quando eu tiver isso, eu começo isso que eu quero fazer. Ou quando não tiver mais aquilo ali, não vou ter mais esse problema. Então foi um livro que me despertou muito para isso, porque a ilusão do Grande Gatsby mexeu muito comigo, e eu acho que isso tem a ver com questões minhas mesmo da minha vida. Todo mundo sempre tem crenças, ilusões que ficam enraizadas dentro da gente e que não fazem bem, que já deviam ser sido descartadas, que não fazem mais sentido para a sua vida na atualidade, que foi o que aconteceu com esse protagonista. A superficialidade também das relações é um tema que me pegou bastante, porque, gente, sinceramente, na minha opinião, o único personagem que salva aqui não é nem o Grande Gatsby, é o narrador, o Nick, porque como ele conta os fatos que aconteceram, a vida do Gatsby, é como se o leitor estivesse espiando a janela de um vizinho, entende? Ele tá contando, ele tava ali no meio daquelas pessoas, mas é como se ele tivesse separado. Ele não pensava como elas, ele via aquilo ali, a sensação que via aquele... Sabe quando às vezes você tá num lugar que você não conhece ninguém e que você chega no meio ali, você se imagina ali no meio e tudo ao seu redor, conversas paralelas, que você não se sente parte. Essa é a impressão que passa desse personagem, e foi uma das razões para eu gostar dele, que na verdade foi o único personagem que eu gostei. Ele conta os fatos, mas dá para ver que ele não faz parte daquilo. As pessoas desse livro são detestáveis mesmo, gente. Não se importam umas com as outras. As amizades ali, muito superficiais. Ninguém tá nem aí. Todo mundo só quer se dar bem. Tanto que o Grande Gatsby, o Jay Gatsby,
No final, eu não posso contar o fato que acontece, que eu acho que esse livro é uma coisa boa você ler sem saber nada. Mas ele era as festas que ele dava, sempre cheias de gente, que pessoas totalmente abarrotadas, e no final ninguém estava lá quando ele precisou, com exceção do narrador. Ninguém estava lá, ele estava sozinho, ninguém apareceu. E nas festas dele, era cheio de pessoas, ninguém estava nem aí. Essa mulher que ele amava também era uma pessoa horrível que só pensava nela, nas posses dela. O marido dessa mulher, então, nem se fala. Então, assim, as relações eram vazias, não tinha profundidade, não tinha conexão. E isso, acredito que era algo que acontecia nesse período e que o autor retratou com maestria, porque esse tema também me pegou. Tanto que no início eu sofri para ler esse livro, porque eu pensei, meu Deus, gente, o que essas pessoas fazem? É só festa, não tem conexão, não tem amizade. É só isso por isso, prazer pelo prazer? E no final, foi o que aconteceu. Foi uma leitura, assim, que mexeu comigo. Eu gostei muito. Quando eu terminei, eu realmente fiquei triste. Triste por ter terminado, por ter sofrido essa desilusão. Eu acho que quando você chega no final desse livro, a desilusão que o protagonista que dá nome ao livro tem, você sente um pouquinho dela também. Porque, no fundo, você se lembra das suas próprias ilusões que você está carregando e que vai chegar um momento que você também vai sofrer essa desilusão. Talvez não do tamanho da desilusão do protagonista, mas não tem como fugir. Essa é a roda da vida. Fica aqui a minha recomendação. A escrita desse livro é muito bonita. Talvez no início, como eu, você sofra um pouquinho, mas vale a pena insistir. É um livro muito lindo, com temas que eu acho pertinentes ainda nos dias de hoje. Então fica aqui a minha recomendação para vocês. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.